essa luz. Alguns dias atrás eu fiz esse seguinte... Então assim, galera, pode parar com esse negócio aí, porque o problema tá no coach, não, tá em você. Não tá na fórmula, não tá no método, não tá no livro, tá em você. Se você leu centenas de livros e não muda nada, o problema tá em você. Se você fez centenas de cursos e não muda nada, o problema tá em você. Não tá nos cursos, não tá no coach, não tá no treinamento. Vaza fora. E depois que eu fiz esse vídeo, deu uma grande repercussão. Como você viu, foi um vídeo ali onde eu tive um momento de ira, de explosão. E é justamente sobre este momento que eu quero falar com vocês. Sobre como você pode evitar os bloqueios. Porque a gente já sabe que os bloqueios a gente tem. Mas, além do processo de desbloquear, que é desfazer, né, quebrar esses traumas e evitar esses traumas, tem um processo de evitar, criar barreiras para poder não se bloquear, não deixar com que seu cérebro fique bloqueado com determinado assunto, determinada ação, determinada coisa. E eu vou tentar mapear um pouco de como eu faço isso. Eu não aprendi isso com ninguém. Um pouquinho do que eu ouvi aí da maior parte dos treinadores, eu passei a aplicar algumas coisas sentindo como serve pra mim, e eu vou dividir isso com vocês. Então vamos entender que o bloqueio é um trauma, seja ele leve ou grave, que cria um significado dentro de uma ação, de uma palavra ou de algo dentro da sua mente. Então, se seu pai foi muito grosso com você, você vai ter um problema no futuro devido àquele tipo de situação que aconteceu. Então, como que é o processo de barrar o bloqueio? É entender que quando ocorrer algum fato, seja ele leve ou não, você tem que tomar uma ação para que esse bloqueio não se instale na sua mente. E é engraçado isso, porque eu estava falando com a minha esposa ontem que as crianças, por si só, elas têm essa explosão. Meu filho, quando acontece alguma coisa de ruim, ele joga as coisas, ele joga o caderno, se tiver razão, joga, se ele tenta muitas vezes, por exemplo, tem aqueles brinquedos de colocar, né? Se ele tenta várias vezes colocar e não dá certo, ele usa a ira, uma explosão, para poder colocar e geralmente dá certo. E é justamente esse o ponto que eu quero falar com vocês. Todas as vezes que acontece algo na nossa vida, dentro da gente tem uma vontade, algo de explodir, de realizar uma ação. E conforme a gente vai crescendo, os nossos pais vão nos educando para que a gente não exploda mais, para que a gente não tome esse tipo de ação. Então sempre que acontece algo, quando criança e quando adolescente, você tem vontade de soltar algo, de falar algo, de fazer algo espontaneamente. E o fato de as pessoas falarem que você não deve fazer, que você não deve fazer, que você deve fazer, seja pai, seja professor, seja na faculdade, seja na escola, seja no emprego, faz com que você perca esse hábito, perca esse impulso que vem de dentro de você para explodir. E esse é o ponto onde você passa a ser bloqueado. Por quê? Como que você impede o bloqueio? E esse é o macete. Você solta essa ação que está dentro de você. Como que eu fiz? Nesse dia, várias pessoas começaram a me criticar, pedindo comprovações do que eu estava fazendo. E aí dentro de mim veio duas coisas. E aí sempre é assim. Vai ser uma de recuar e de ficar quieto, e é aqui que você se bloqueia, ou de explodir, de falar alguma coisa, de fazer alguma coisa que pode ser que você se arrependa sim, mas se você fizer isso, você não vai bloquear. Passou um gato ali. Se você fizer isso, você não vai ficar bloqueado. Então são duas coisas. Quando a gente é ensinado a não fazer nada, e esse é o problema. Às vezes a gente vai pegar e vai ficar quieto. Se tem que falar algo, não fala. Se tem que fazer algo, não faz. E aí a gente bloqueia, cria um significado na mente, e aquilo se repetindo cria um bloqueio. E o processo é justamente o inverso, é de explodir. Então como que eu impeço que um bloqueio entre em mim? Agindo. Seu corpo, você, dentro de você, se você não tem mais isso, mas provavelmente você tem, vai te dar um comando, não sei qual. Seja tacar um prato na parede, gritar, dar um soco na parede, não vai bater em ninguém, pelo amor de Deus. Dar um soco na parede, gritar, chorar, alguma coisa você tem que fazer. Você não pode segurar isso pra você. Se você segurar isso num dia, no outro dia isso aí vai virar um bloqueio. Então é justamente isso que eu fiz. Eu comecei a sentir que pra você ter uma noção de quão baixo foi o negócio, eu cheguei a mandar mensagem pro Marçal falando que eu ia parar de aplicar o método IP online, já ia direto pro meu método, né, Saluz, que ainda não tá pronto, tô terminando ainda ele, mas que eu ia já focar, porque eu não queria mais fazer o método IP, aplicar o método IP online, porque as pessoas estavam falando. Então olha só, tava instalando em mim um bloqueio. Falei, caramba, tem que virar isso. Aí foi a hora que eu falei, vou fazer o vídeo. Aí eu fiz o vídeo de pum, explodiu, deu um soco no celular, quebrou a tela do meu celular, o touch ficou ruim, mas continuei fazendo. Então eu explodi. Naquele momento que eu explodi, eu liberei e o bloqueio não entrou. Então é justamente isso. Você tem que tomar uma ação, uma atitude, qualquer coisa que seja, mas
afrontar isso. É como o medo. Quais são as reações do medo? O medo são 3 reações. Você pode correr, se afugentar, você pode ficar paralisado ou você pode reagir. Então, como que eu impeço um bloqueio? Reagindo de qualquer forma. O seu corpo vai te dar um comando. Realiza esse comando neste instante. Ele vai te dar um comando, você realiza. Se você não realizar, você vai bloquear. Aí o bloqueio você vai ter um trauma, aí você pode ficar magoado, você pode ter que depois ficar triste, gerar raiva. Se for com a pessoa, vai gerar raiva com a pessoa, depois você vai ter que liberar o perdão. Então como que eu faço? Eu libero, sempre. Vai me dar um comando, eu solto. Vai me dar um comando, eu solto. Vai me dar um comando, eu solto. Se você fazer isso, você não vai ficar bloqueado. É o jeito que tá dando certo pra mim e tô dividindo com vocês. Beleza, pessoal? Um abraço e saludos.